Você já viu um daqueles vídeos em que é solicitado a procurar ou seguir uma coisa específica ao longo do vídeo? E então, no final, eles revelam que enquanto você observava, algo grande e intrusivo se moveu bem à vista de todos e você nem percebeu? É assustadora a frequência com que isso acontece, como eu acabei de passar da porta para o seu quarto enquanto você lia isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Esse é mais um episódio do nosso querido Terror na Esquina. E comigo aqui essa noite temos Felipe Gomes. Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Terror na Esquina. Hoje, eu e Marina destruídos por causa de um resfriado e uma gripe que a gente pegou, viu? Estamos os dois assim, acabados. A gente até ficou com medo de não ter episódio, mas conseguimos. Cá estamos. Nada que uma boa canja de galinha e, sei lá, um chazinho de alho. E um comprimido de dipirona não resolva. Lembrando, gente, não se automedique, procure um médico. Justo. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Chazinho de alecrim. Chazinho. Chazinho é sempre bom, só dá uma olhada se ele não interfere na sua medicação. Torta, né? Vamos, gente, eu vou dar as informações tortas aí, vocês param, vocês não faz nada do que eu vou falar, tá bom? Vamos combinar assim. Não me responsabilizo. Se você quiser fazer cagada, todo mundo maior de idade. Você não é maior de idade, você não devia estar ouvindo Terror na Esquina. Ou devia? Qual que é o PG do nosso? Ah, não tem classificação, só coloca que é explícito. Daí se o Spotify bloqueia ou não pra pessoa que tá escutando, eu não sei. Eu também não faço ideia, gente, mas é isso aí. Você é maior de idade, vacinado, com documentação em dia, você faz o que você quiser da sua vida. Até tomar chá de alecrim. Você tomar chá de alecrim, chá de alho, canja, medicação sem prescrição, você faz o que você quiser. Fê, Senhora? eu tinha preparado a creepypasta, mas aí nosso convidado especial faltou. Então eu trouxe outra creepypasta. Oba, beleza, não, é assim que a gente gosta. Quem sabe na próxima o nosso convidado especial não esteja aqui pra gravar com a gente. Não vai estar sim, porque a gente marca numa data que ele pode, né? Marca ele pode e amarra ele na cadeira aí. Não, mas só não rolou porque a gente ficou doente, nosso dia de gravação não rolou, no outro dia de gravação não rolou e quando a gente foi gravar já era tarde. Não deu. Exatamente. Mas, pra gente não nos alongarmos muito, recadinhos essa semana. A vencedora do sorteio foi a Mari. Ela já entrou em contato comigo, tá tudo certo. Canequinha vai ser enviada até quarta-feira pra ela. Parabéns, Mari! Parabéns, Mari! Postou um comentário e ganhou. Isso que é sorte. Putz, essa tá com a bunda virada pra lua. Fia, vai jogar na lotérica, vai. Ou pelo menos no bicho. Ela disse que tava até com medo porque ela nunca ganha nada. Ganhou. Agora Olha, você prepara. gastou sua sorte com a caneca do terror na esquina, menina. Não sei se eu sinto muito parabéns. Parabéns, a gente merece, pô. Não, a caneca ficou foda, ficou muito bonita. Mas pode preparar que tem gente que fez pacto com o Homem da Meia-Noite, que se não ganhasse ele ia vir atrás da gente. Então faz tua rodinha de sal aí, que é melhor pra se proteger. Ou não, né? Ou não. Ou Você não. vai achando outro host aí, porque essa aqui desistiu. Viu, pessoal, fazendo nosso host desistir, mandando o Homem da Meia-Noite caçar a gente. Que decepção. Mas fora isso, eu quero agradecer a todo mundo que participou, que marcou os coleguinhas. Cara, isso foi muito importante pra gente. Siga a gente nas nossas redes sociais, @terror na esquina, tanto no Insta quanto no Twitter. Indica o nosso podcast aí pra um coleguinha, ou não coleguinha, ou sei lá, pra tua avó que gosta daquela história de terror. Ajuda a nossa seita a crescer e isso é muito importante pra gente. Isso, espalha a palavra. E se quiser mandar
um recadinho pra gente ou contar um relato que aconteceu com você, pode mandar pra gente no terrornaesquina@gmail.com. E a gente tá aí pra escutar o que você tem pra nos dizer. Conta aí a sua história, uma creepypasta ou uma lenda urbana, beleza? Isso aí. Entre em contato com a gente. É terrornaesquina@gmail.com. Mas eu diria que eu tô pronto, mas como é o legado do nosso podcast, estar pronto nunca é uma opção. Então, faça as honras e comece a creepypasta. Eu vou ler uma creepypasta tranquilinha, assim, pra você, que assim como eu, gosta de ouvir o Terror na Esquina quando tá no ônibus, indo e voltando da aula, indo e voltando do trabalho, tá aí pegando estrada, né? Essa creepypasta é pra gente, que fica olhando pra estrada enquanto não chega no destino. A creepypasta, no caso, depois de eu repetir 20 vezes a palavra estrada, o título da creepypasta é Fique na Estrada. O criador dessa creepypasta é o Tenak. Nós já trouxemos creepypastas dele aqui antes, como o Fê pôde constatar antes do início dessa gravação, que foi o... O mistério de Black Feather Woods. Essa aí mesmo, muito boa creepypasta. Então, autor bom tem lugar sempre aqui no nosso podcast, né? Então, bem-vindos de novo, Tenak. Vamos começar? Bora! Bora lá! Dirigir, para mim, é mais do que apenas ir do ponto A ao ponto B. É um modo de vida. Alguns encontram paz em um spa ou na praia, mas para mim, a paz é interestadual às 2 da manhã, com nada além da estrada aberta à minha frente. Sou um caminhoneiro de segunda geração, então fui criado na estrada. Meu pai me ensinou tudo o que sabia sobre dirigir e como confiar nos meus instintos e conhecimentos. Eu estava levando uma carga de equipamentos agrícolas para a zona rural do Kentucky. Essa é uma rota comum para mim, e eu conheço como a palma da minha mão. Dirigi o dia todo com o calor escaldante de maio no Kentucky caindo sobre mim. Finalmente, quando o sol se pôs, pude saborear o doce e abençoado frio da noite. Quando o PM virou AM, o tráfego começou a diminuir e eu me encontrei com estradas claras e tranquilas à minha frente. Eu estava no meu lugar feliz, fazendo um ótimo tempo e me sentindo energizado pela sensação dos pneus rodando na pista. Essa era a hora perfeita da noite. Isso foi até que eu cheguei a uma ladeira íngreme e vi as duas cores que todo caminhoneiro motorista odeia. O laranja piscando dos sinais de construção e o vermelho das luzes de freio, até onde a vista alcançava. Nada faz meu sangue ferver mais do que ficar sentado no trânsito, especialmente na minha grande plataforma. Comecei a resmungar até que vi uma pequena estrada lateral à minha direita, quase brilhando como o farol de Deus. A maioria das pessoas não estaria disposta a seguir uma estrada secundária desconhecida, mas eu não sou como a maioria das pessoas. Se você simplesmente puder manter seu senso de direção e usar a lógica, as estradas secundárias não passarão em um pequeno desvio. Eu virei pela estrada solitária, dando um leve aceno para o engarrafamento, enquanto me distanciava dele. A estrada era estreita, mas, felizmente, deserta, pois muitos não estariam viajando por estradas como essa à 1 da manhã. O caminho passava por uma área arborizada e eu reduzi a velocidade da minha máquina. Nada arruína uma corrida como um malandro embutido em sua grade frontal. A floresta estava escura, mas a escuridão não era páreo para minhas luzes de poder, que a cortavam como uma lâmina. Mantive meu foco na direção,
mas me permiti olhares casuais ao redor. Não era sempre que eu viajava pela floresta à noite e não ia descuidar da beleza da natureza. A floresta parecia quieta, e não me refiro ao som, simplesmente morta. Já rodei o suficiente à noite para saber aonde ficar de olho em criaturas noturnas, mas não havia nenhuma por aqui. Não havia pássaros nas árvores, ou raposas correndo entre os arbustos. Não havia nem mesmo um esquilo observando de longe. Eu viajei até uma bifurcação na estrada e, usando meu conhecimento do sistema de rodovias, sabia que precisava manter a direita para passar pela construção e ir em direção ao meu objetivo. Virei à direita e continuei pela estrada de cascalho arborizada. Viajei por minutos a fio, sem nenhum sinal de nada além de árvores. Sem outras estradas secundárias, sem casas de campo e nem linhas de energia. Por volta de 1 hora, notei uma árvore retorcida à minha esquerda. A árvore parecia ter séculos de idade, com a casca apodrecida e galhos que pareciam longos dedos com garras tentando me alcançar. Apesar do calor, senti um calafrio percorrer minha espinha. Continuei na estrada por mais 20 minutos, quando algo realmente estranho aconteceu. Eu sei que era impossível, mas aquela mesma árvore de garras estava à minha esquerda novamente. Eu sei, as árvores podem ser parecidas, mas essa estava longe de ser única para ser qualquer coisa, menos a mesma. Balancei minha cabeça violentamente, tentando sacudir os pensamentos impossíveis que estavam na minha cabeça. Me convenci de que tinha que ser uma coincidência, até que vi a mesma árvore novamente, dessa vez à minha direita. O vento se movia pelos galhos, fazendo com que aquelas grandes garras tremessem e quase parecessem que estavam tentando me agarrar. Não me importei com a segurança e enfiei o pé no pedal do acelerador, quase no chão. Passei pela árvore e, felizmente, ela nunca mais apareceu. O tempo passou como areia através de uma ampulheta, e eu ainda não tinha encontrado nenhuma curva ou sinalização. O silêncio estava começando a me irritar, então liguei o rádio para ter companhia. O rádio não era nada além de estática, o que não devia ser possível, pois tem um dos melhores rádios por satélite do mercado. Eu mantive a estática mesmo assim, pois pelo menos era algo para me distrair dos sentimentos estranhos que vinham até mim. Talvez o rádio tenha sido um amuleto de boa sorte, porque finalmente cheguei a outra bifurcação na estrada. Julguei a distância e usei o brilho do céu à minha frente para tentar determinar se havia alguma cidade ou rodovia, mas, para minha consternação, não havia nada além do breu. Decidi virar à esquerda e esperar que meus instintos valessem a pena. Eu não poderia ter andado 1 milha antes que outra curva viesse antes de mim, e dessa vez virei à direita. Meia milha dessa vez, e outra curva apertada apareceu. Continuei para a direita e imediatamente me deparei com outra curva. Mal havia espaço suficiente para o meu caminhão virar à esquerda. Não sei quem projetou essa estrada, mas gostaria de apresentá-lo para todos os meus 18 pneus. Encontrei-me em outro trecho de estrada impossivelmente grande e comecei a ficar preocupado. Eu devia ter atingido algum tipo de estrada agora. Mudei minhas estações de rádio rapidamente, mas ainda não havia nada além da estática. Apesar de estar acostumado com o isolamento dos caminhões, me senti sozinho e querendo desesperadamente algum contato com o mundo exterior. Uma luz brilhante no meu lado esquerdo pode ter respondido às minhas orações. Por entre as árvores, em outra estrada deserta, havia uma grande plataforma igual à minha. Eu quase poderia ter chorado de alívio. Acertei a velocidade do caminhão e comecei a buzinar no SOS do velho caminhoneiro. Sinal. Aguardo a resposta do caminhoneiro, mas não recebi. Repeti meu sinal,
apenas para que meu grito chegasse aos ouvidos da morte. Não há caminhoneiro vivo que não responda a essa chamada quando emitida. Através da escuridão e das árvores, era difícil ver dentro da cabine do caminhão. De repente, o outro caminhão se moveu para uma velocidade imprudente e passou. Olhei para a placa, esperando poder avisar outros motoristas de que havia alguém quebrando nosso código não escrito. Era difícil entender com a velocidade dele, mas o que eu vi quase parou meu coração. Os últimos 4 dígitos eram idênticos ao meu. Balancei minha cabeça para frente e para trás, tentando entender as coisas. Havia milhões de placas por aí. Algumas teriam que ter números semelhantes. Em outra grande plataforma, que também estava no meio do nada, uma voz dentro da minha cabeça disse. Escolhi ignorar a voz e procurei por sinais de onde o caminhão poderia ter ido. Mas todos os vestígios dele e da estrada por onde passava desapareceram. Eu estava começando a me sentir extremamente desconfortável, implorando por uma trilha familiar de rodovia. Até mesmo a construção de Stop and Go era melhor do que isso. A estática do rádio continuou, mas de vez em quando eu quase podia jurar que ouvia vozes vindo. Aumentei o volume e, por um momento, pensei ter ouvido 2 palavras que não deveriam estar vindo do rádio. Quem diabos estava tocando Jingle Bells em maio? Nada disso fazia sentido, e eu me convenci de que era tudo coisa da minha cabeça. Mas foi aí que eu vi. Do lado de fora da minha janela esquerda havia um pedaço de pântano com uma pilha alta de neve. Isso era completamente impossível. Mesmo na copa das árvores, não há como a neve ter sobrevivido nesse calor de maio, no Kentucky. No entanto, lá estava, brilhando à luz da lua, fresca como uma xícara de café pela manhã. Comecei a desacelerar. Eu tinha que verificar para ver se o que eu estava vendo era real. Parei e coloquei a mão na minha maçaneta quando uma grande sombra passou pela minha porta. Fiquei completamente assustado e meu sangue gelou. Olhei ao redor, procurando o que fazia a sombra, e ainda assim não havia nada ao redor. O que quer que tenha feito isso desapareceu. E não foi a única coisa. A neve tinha desaparecido completamente, como se nunca tivesse existido. Comecei a esbofetear meu rosto para sentir a picada que me dizia que não estava sonhando. Coloquei meu caminhão de volta na unidade e comecei a viajar novamente. Eu estava mais perdido do que nunca. Olhei para o céu para ver se conseguia pegar minha localização pelas estrelas, mas o céu estava completamente nublado. A lua não estava brilhando apenas alguns minutos atrás? Minha voz interior perguntou. Eu estava tão confuso e começando a ficar com medo. Uma névoa espessa e antinatural começou a obscurecer minha visão e aumentar meu desconforto. Finalmente, cheguei ao meu limite. Tive que fazer algo que nunca tinha feito na vida. Liguei o GPS pré-instalado do meu caminhão. Eu podia sentir meu pai revirando-se no túmulo, mas não me importei. Eu queria voltar para a estrada principal e queria agora. O computador ligou, começou a procurar minha localização, mas o que ele encontrou só aumentou meu desconforto. Eu estava completamente fora do mapa e apenas um campo de preto me encontrou. Tecnologia estúpida estava quebrada, tanto para a onda do futuro. Eu dirigi, esperando pegar um sinal, mas nada estava funcionando. No rádio, eu podia ouvir vozes vindo periodicamente, mas apenas sussurros estranhos que eu não conseguia entender. A neblina tornou-se cada vez mais espessa do lado de fora, quase obscurecendo minha visão. Apertei os olhos e poderia jurar que havia formas se mexendo em sua massa. O GPS apitou, quase me dando um ataque cardíaco com choque. Olhei para ele com esperança,
mas o que percebi foi que eu estava em algum lugar da Europa Ocidental. Eu ignorei e continuei rapidamente enquanto ousava. Máquina estúpida continuou mudando de localização. Melbourne, Indiana, Nebraska, Udine. Nada disso fazia o menor sentido. Os sussurros no rádio ficaram cada vez mais altos, me deixando louco. Finalmente, quando não aguentei mais, o nevoeiro se levantou um pouco à minha frente e a estrada chegou a um beco sem saída. E árvores com galhos afiados ficaram na minha frente. Eu apertei os freios o máximo que pude e, pela graça de Deus, o caminhão parou antes de me empalar nas árvores. A névoa começou a girar em torno de mim, quase como se estivesse acariciando minha caminhonete. Através das árvores, a neblina começou a se abrir levemente e, iluminada por minhas luzes, havia a insinuação de uma figura ao longe. Eu deveria ter me sentido aliviado, mas havia algo de errado com a silhueta diante de mim. Apesar das minhas luzes mais brilhantes brilhando sobre ele, a entidade permanecia escondida nas sombras, como se refletisse a própria luz. Eu não pude deixar de olhar para sua forma assombrosa, e então ela começou a se mover em minha direção. A coisa não andava como uma pessoa, mas quase deslizava como um espectro pela neblina. Os sussurros no rádio aumentaram. Alto e claro, ouvi meu nome sussurrado por alguma voz macabra. Lágrimas caíram dos meus olhos e eu os fechei. Não é real. Por favor, querido Deus, que isso não seja real. Agarrei o volante com todas as minhas forças, implorando para voltar para casa pela estrada. Podia sentir uma presença escura em torno do meu caminhão. Eu podia ouvir um leve arranhar na minha janela. Mais uma vez, ouvi meu nome sussurrado, não pelo rádio, mas diretamente do lado de fora. Por favor! Eu gritei para os céus e escancarei meus olhos. Eu me encontrava em uma esquina de uma rodovia, em uma estrada bem pavimentada. Olhei ao redor, mas descobri que a floresta, o nevoeiro e aquela entidade horrível tinham desaparecido. O rádio voltou ao normal e a voz de Charlie Daniels encheu o ar. Adormecido ao volante? Em 23 anos de caminhão, eu nunca tinha dormido ao volante antes. Eu nem me lembrava de me sentir cansado. Olhei para minha direita e vi aqueles arcos dourados, tão familiares, me esperando. E eu nunca tinha parado em um estacionamento tão rápido. Estacionei meu caminhão e respirei fundo algumas vezes. Eu estava em casa e nunca me senti tão aliviado. Olhei para o GPS e, por um momento, pensei que a coisa estúpida estava quebrada novamente. A tela estava me dizendo que eu estava a apenas 5 milhas do meu ponto de entrega, quando eu não deveria estar lá até o meio-dia, no mínimo. Não há nenhuma maneira que eu poderia ter dirigido até tão longe em apenas um par de horas. Corri para o restaurante na esperança de que um pouco de café preto e batatas fritas pudessem clarear minha cabeça. Não sei quanto tempo fiquei sentado, tentando entender essa noite horrível, sem sucesso. Finalmente, fui ao banheiro jogar um pouco de água fria no meu rosto. Quando cheguei à pia, vi algo que me fez deixar cair o que restava do meu café no chão. Lá, no espelho, estava um homem que eu não reconheci, pelo menos não completamente. O homem no espelho era eu, mas não como eu me via pela última vez. Meu cabelo, que tinha algumas pitadas de sal na pimenta, agora estava completamente grisalho. Minha pele lisa agora estava enrugada, com uma mão cheia de manchas. De alguma forma, naquelas 2 horas, eu envelheci não menos do que 15 anos. Eu juraria que estava sonhando, se não pudesse sentir a ardência do café quente na minha perna. Eu entreguei minha carga e, agora,
Estou sentado em estacionamento, pela primeira vez, temendo o caminho de volta para casa. Meu santuário se tornou uma prisão, e agora temo não aguentar mais dirigir aquelas longas viagens. Enfrento um futuro em que não tenho ideia do que devo fazer da minha vida. Ainda não tenho ideia do que encontrei ontem à noite, mas sei no fundo da minha alma que foi real. Deixo isso como um aviso para todos os motoristas que ousam atravessar os caminhos escuros do mundo. Por favor, pelo amor de tudo que você ama, mantenha-se na estrada. Nossa, que bizarro, cara. Ele perdeu 15 anos da vida dele numa noite só. Pois é. Você passa alguma coisa pela sua cabeça do que seja? Medo, eu acho que ele envelheceu de medo. De medo? Medo puro e simples. Ele sentiu tanto medo que o cabelo branqueou, a pele ficou esquisita. Mas isso pode acontecer da noite pro dia, tipo assim, instantâneo? Não. Mas é uma Mas eu creepypasta, né? resposto, então. Pô. Nossa, que bizarro, que bizarro, que bizarro. Sabe o que eu tava pensando? Que não aconteceu nada disso, ele continuou trabalhando de uma maneira tranquila. E 15 anos depois ele teve um lapso que ele esqueceu tudo da vida dele até aquele ponto, sabe? Uhum. Fez esse arco. E na hora que instalou, ele percebeu que tinha passado 15 anos e que ele tinha esquecido tudo. Pode ser isso também, que tipo, quando ele foi pegar a mesma estrada, né? Fez o mesmo É, caminho e deu um deu um, reboot. tipo, um blackout nele, que ele esqueceu tudo e a única coisa que vinha na cabeça é esse sonho maluco. E quando ele viu, ele tava parado, dormindo na estrada. Pode ser isso. Como que ele conseguiu estacionar, né? Então, Muito louco essa história. por isso que eu penso, tipo, às vezes ele tava fazendo o mesmo caminho, aí ele Uhum. parou, dormiu, na hora que ele acordou, ele não lembrava de mais nada. É, E isso que eu penso também. aí na hora que é a única coisa que ele lembrava é dessa última viagem que ele sentiu tanto medo. Porque ele deve ter sentido o mesmo medo, ele deve ter, tipo, pego mais ou menos o mesmo caminho de novo. Né? Nossa, que bizarro. Daí, por isso que ele passou por vários países, seria tipo memórias dele viajando, alguma coisa assim. Natal, que ele Uhum. escutou o Jingle Bell. Nossa, eu adorei essa creepypasta. Adorei. Também gostei dela, muito boa. E Muito assim, né, bom. história de estrada sempre me pega. Nossa, mas história de estrada é muito boa. Muito boa. É que, tipo, se você for parar pra pensar, a estrada é muito solitária, né? Quando você viaja de madrugada ainda, você consegue sentir a solidão da estrada. Pois é, ainda mais assim, numa noite sem luar, ou quando você pega uma estrada que é muito cercada por vegetação. Aqui no Espírito Santo ainda não peguei nenhuma estrada muito cercada, mas as estradas aí de Minas normalmente tem bastante vegetação nas laterais. Tem, principalmente da serra, né? Quando você pega a rodovia, normalmente não tem, né? Vegetação, mas quando você pega a estrada secundária ou estrada de serra, tem muita árvore. Tem. E aí, tipo. Mas é impressionante, pra entrar para cidadezinhas, normalmente a gente tem que pegar uma estrada dessa. E Tem, aí. geralmente. Sim. E principalmente quando tá no final da tarde, que tá aquela penumbra, aquela cor de vômito de gato, é, que tá Porque não claro. adianta muito acender o farol, né? Isso, que tá claro o suficiente pra você não precisar acender o farol e tá escuro o suficiente pra você precisar de alguma luz. Uhum. Aí. E você acende a luz e não resolve porra nenhuma. Então essa sensação causa uma estranheza muito bizarra. Não sei se vocês já sentiram isso dirigindo. O pessoal que pega estrada seis, das 5 às 6 horas da tarde, sabe? É bem estranho. Dependendo do jeito que o sol bate na árvore, faz sombras imensas, cara. Faz umas sombras bem, bem bizarras mesmo. Sim. E eu não sei se você tem esse problema também, mas no finalzinho da tarde, entrando pra noite, você tem uma tristeza? Sim, sabia que isso tem nome? Tem? Tem. Como?
Nem imaginava. Eu me sentia meio doida, assim, porque vai baixando o sol, assim, se eu estiver na estrada ou num lugar muito aberto, me dá uma tristeza, um desânimo, uma vontade de chorar. Inclusive, essa coisa você comentou no relatos no relato de hospital. Aquela melancolia no entardecer, né? Não, mas essa melancolia do entardecer que eu comentei no relato de hospital é das pessoas que têm alguma demência, né? Agora, agora eu fiquei levemente preocupada com a minha saúde mental. Será que eu tô já Não, não, deteriorando? mas eu perguntei pro Aislan sobre isso, porque eu achei muito legal, sabe? Não legal, eu achei muito interessante, curioso. Aí disse que pode acontecer com pessoas sãs também. Essa Hum, sensação de tristeza na hora que entardece, porque troca, né? Você tem bastante luz, depois passa a não ter luz o suficiente. Aí isso ah, pode acontecer com pessoas. Não é comum. Acontece mais com pessoas que têm alguma debilidade, né? o Alzheimer, tipo, Com idosos também. entendi. Não, não necessariamente precisa ter algum problema psicológico para ser afetado por isso. Não, tem essa tristeza mesmo na penumbra. Eu não sinto tristeza, eu acho até bonito, sabe? Eu gosto desse horário. É, Eu gosto muito interessante. desse horário. Só não é bom morar pra pegar a estrada, né? Porque a luz fica horrível. Fica horrível. Eu já, não sei se eu já contei essa história aqui. Hum, Que eu acho que é um dos pouquíssimos fatos paranormais que aconteceu comigo, escassos fatos paranormais. Eu morava numa casa. Ixi, mas agora eu não lembro se eu contei isso. Bom, vou contar de novo, né? Eu morava de frente pra casa de vocês. E assim, a hum, gente mudou uns meses antes, saiu uma pessoa que morreu, né? Te recolheram o sim. corpo de dentro da casa de um cara que morreu de cirrose, se não me engano. Nunca soube do que esse vizinho morreu, só soube que ele morreu dentro da casa. Então, pessoal, se a gente tá repetindo história, perdão, vocês vão escutar de novo. Não, acontece. Tem gente É, assistindo aqui agora. então, bom, teve um dia que no final da tarde, nesse mesmo horário do entardecer, eu tava deitado na cama, minha mãe provavelmente estava dando aula, eu tava trabalhando com meu avô, os meus irmãos não estavam em casa e eu tenho dois cachorros, o Scooby e o Bolota. O Scooby é um cocker. E ele tava na cama comigo. E eu tava deitado. Aí de repente ele começou a rosnar. Ele tava rosnando e começou a tentar chegar a cabeça na beirada da cama. Sabe quando ele começa a ficar em pé, tentando chegar a cabeça em alguma coisa? Parecia que Sei. tinha alguém lá. Hum, E ele rosnava. E ficava tentando alcançar essa pessoa rosnando. Essa pessoa não, né? Tentava alcançar a cabeça, esticando o hum. pescoço e rosnando. Aí eu só levantei muito rápido, fui pra outro lugar. Liguei pra minha mãe. Ah, eu acho que ela tava em reunião de escola, uma coisa assim. Aí ela Hum, não me atendeu, né? é. Aí eu fiquei lá esperando algum tempo passar, alguém chegar. Com Não lembro de assombração muita no seu coisa. quarto. É, mas aí foi isso, Nossa, é bem nesse horário, né? né? No horário da melancolia. Mas a mãe dizia que escutava passos no fundo das casas quando não tava ventando. Mas pode ter sido um gato que tava passando lá, a luz do corredor acendia e de madrugada. Eu acho que já contei alguma coisa parecida, não sei se foi aqui ou se foi numa macumbaria, que eu lembro que um ouvinte chegou a comentar comigo. Eu Falou. acho que foi numa macumbaria mesmo, não foi no nosso. Mas Mas é bem interessante. Eu até lembrei que eu comentei que aquela rua tinha uns gatos bem cabulosos também, então podia tinha. mesmo ser um Eles, gato. mo- eles moravam em cima do telhado lá de casa, a mãe colocava comida pra eles, então eu acredito que podia ser eles estavam andando de madrugada lá nos fundos. A casa Uhum. tinha um porão bem macabro. É que eu já morava ali na rua, a casa já era meio assombrada antes do cara morrer lá dentro. Então, Então, nossa, mas a mãe dizia que os cachorros paravam pra porta, que tinha a porta da sala e a porta da cozinha. E os uhum. cachorros paravam na porta da sala e começavam a rosnar e latir, tipo, de madrugada, sabe? Aí ela tinha que colocar eles pra dentro do quarto e se fechar. Tudo do quarto. Que maravilha, né? Oh. Mas depois disso, nada.
nada paranormal aconteceu comigo e acredito que o meu cachorro tenha escutado alguma coisa do lado de fora do quarto, que a janela tava aberta, e tava irritado com algum som que ele tava escutando e eu não, né? Mas. Com certeza. Aquela casa que eu morava na sua frente, ela tinha um vulto que ficava sentado no sofá. Luísa comentou isso comigo, velho. Todo mundo, a porta da sala ficava aberta, todo mundo que passava pela sala via uma pessoa sentada no sofá. E Ah, aí, não, quando voltava, não tinha ninguém. a Luísa falou assim: ah, eu vejo um homem sentado no sofá da minha casa. Eu falei assim, mas como é que você lida com isso? Aí, a gente ignora. A gente Eu, ignora, ah, a gente sempre ignorou. Ah, sempre teve lá, todo mundo via. eu falei assim, interessante, que se eu visse uma assombração sentada nos braços do meu sofá, provavelmente a casa ia ser da assombração. Ah, mas não era assombração. Ele nunca levantou daquele sofá, ele ficava só lá sentado. A Marina é uma assombração. Mas, tipo, nenhum animal da casa interagia com ele. Tá certo que a gente não tinha gato naquela época, né? Os cachorros ficavam mais do lado de fora. É, você tinha os cachorrinhos, né? É, nunca assustou a gente, não. Ele só ficava lá sentado. É, mais tranquilo. Mas esse dia foi muito cabuloso. Me assustou mesmo o Scooby rosnando, cara. É, o Scooby rosnando já era assustador, né? Assim, Tadinho. Ele era muito bravo. Ele é muito bravo, né? Ele tá vivo. ele é. Eu até hoje tenho medo dele. Tadinho. Mas, fora isso, cara, fora os vultos de cachorro que eu fico vendo em volta de mim bastante vezes, frequentemente, eu não tenho nada Você não tem nenhuma paranormal. história assim de estrada? De ser dirigindo, Ah, ver alguma coisa estranha? cara, eu lembrei de uma, mas eu não vou contar aqui. Ah, tá. Provavelmente foi uma viagem que eu fiz pra Jaguariaíva. Eu tava muito, muito, muito cansado, eu tava dirigindo. Aí, cara, eu juro pra você, minha mãe vai escutar isso e ela vai achar um absurdo. Mas, cara, eu juro que eu vi uma pessoa fantasiada de coelho. Era Páscoa que a gente foi em abril na casa do meu irmão. E eu vi uma pessoa fantasiada de coelho na beira da estrada de madrugada. Era tipo, a gente tava chegando meia-noite, meia-noite. E eu atribuo isso, que eu tava muito, muito, muito cansado. Que tipo, são 10 horas de viagem e eu peguei o final da viagem. Então provavelmente eu tava muito exausto e eu vi essa pessoa fantasiada de coelho na beira da estrada. Aí eu até perguntei pra minha mãe, falei assim, mãe, que ela foi no centro da cidade, né, lá no sul, no Paraná. Aí eu falei assim, mãe, tem Cacau Show aqui? Não, ela falou, eu vou lá no Cacau Show. Aí eu falei assim, não, beleza. Aí na hora que ela voltou, eu falei assim, mãe, deixa eu te perguntar, assim, só por um acaso. Tinha algum Tinha alguém. fantasiado de coelho? Aí ela, não. Eu falei assim, é que, Tá bom. é que ontem eu passei na estrada, a gente vindo, eu vi uma pessoa fantasiada de coelho, mas eu acho que foi minha imaginação, que eu tava muito cansado. Bom, agora parece o cara lá do Pipocando pra te explicar Doni Draco. Nossa. E aí sim virou história de terror. Pô, a Donnie Darko, você foi lá fundo, hein, Mar? Eu não posso evitar. Toda vez que eu vejo o Pipocando, eu lembro dele explicando Doni Draco. E eu Donnie nem vi Darko. esse filme. Eu vi, não entendi nada. Eu era criança, eu não vou assistir de novo. Não vou assistir, não vou assistir, você não vai assistir de novo, mas a gente sabe só da parte que tem um cara com a roupa de uma fantasia de coelho. Então, tipo, isso passou batido na minha vida. Nossa, faz muito tempo isso, muito tempo. Meu Aí, Deus do faz céu. uns 4 anos que isso aconteceu. Eu Eu acho. particularmente ficaria assustada, porque eu não gosto de gente fantasiada. Ah, depois eu acordei, né? Eu tava cansado, passou o cansaço, cheguei tranquilo. Chegou de boa em casa, era o susto que você precisava pra conseguir terminar os últimos. Não, mas tipo, tava lá no Paraná, chama Jaguariaíva a cidade. Uhum, Aí a gente passou, tava tipo, a cidade tem uns dois trevos, eu acho, dois, três trevos, e eu vi esse coelho, essa pessoa fantasiada de coelho no primeiro trevo, e pra casa do meu irmão a gente entrava no terceiro. uhum. Na casa É, era na casa do meu tio. Aí eu, tipo, uou, acordei e cheguei tranquilo no último trevo, meio assustado, tipo, meu Deus, cara. Eu viajei tanto a ponto de ver uma pessoa fantasiada de coelho na beira da estrada.
Meu Deus. Sanidade vai longe, né? Foi, a sanidade foi, mas voltou pelo menos. Mas é isso. Se eu lembrar de mais coisa, eu conto pra vocês. Mas a minha vida é bem pacata em relação a isso. Nossa, eu fico impressionada como sua vida é pacata. Todo aquele passo que a gente conta, você consegue arrumar uma história. Isso é pacata, hein? Ah, não, mas normalmente não é história minha, ó. Arrumo história dos outros pra contar. Ah, mas é sempre muito próxima, né? Essa foi sua e normalmente as histórias são muito próximas. Vamos ver o que espera por aí. Gostei, gostei. Eu também ficaria assustada com um coelho na beira da estrada. Uma pessoa Não, vestida. não, parece bobo isso. Parece muito tipo, meu, cara, que viagem. Mas foi muita viagem mesmo. Muita viagem. É sério. Eu lembro disso, tipo, como se fosse real. Eu sei que não é real, mas eu lembro como se fosse. Não, mas você Eu, viu. eu não sei se eu comentei com o Aisla. Vou perguntar pra ele se eu comentei com ele sobre o coelho da beira da estrada. Adorei. É. Bom, acho que é isso. Eu não tenho nada mais a acrescentar depois do coelho na beira da estrada. Quer falar mais alguma coisa? Acho que não. Só agradecer os ouvintes por ter escutado a gente até aqui. Mais uma vez, muito, muito, muito obrigado a todos vocês que nos acompanham nessa jornada. Gente, é isso aí. Muito obrigada a todos vocês que nos ouviram até aqui. E cuidado nas esquinas. Tchau. Tchau. Minha mãe disse que toda vez que a gente fala tchau, ela lembra dos Teletubbies. Tchau. É hora de dar tchau. Ah. Ai, ai.